Olá, hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias de mentoria e gestão mais antigas e, olha, mais poderosas que existem. E ela não vem de um livro de negócios moderno, não. Vem de um texto de milhares de anos que revela uma verdade que nunca envelhece sobre liderança, sobre esgotamento e sobre a genialidade que é saber delegar. Pois é, essa pergunta é o coração da nossa conversa de hoje. Como é que um líder completamente sobrecarregado no meio do deserto recebeu um conselho que mudou absolutamente tudo, e não só para ele, mas para uma nação inteira? Ok, vamos lá. A nossa história começa num cenário, assim, épico, num acampamento de Israel, lá perto da Montanha de Deus. Moisés, o grande líder, está prestes a ter uma reunião de família que, na verdade, vai se transformar numa consultoria de gestão que mudaria tudo. Tenta imaginar a cena. Depois de toda aquela loucura da saída do Egito, Jetro, o sogro de Moisés, aparece. E ele não vem sozinho, não. Ele traz a esposa e os filhos de Moisés junto. É um momento super pessoal no meio de um evento histórico gigantesco. Sabe, até os nomes dos filhos de Moisés contam uma história. Gerson, que é uma lembrança do exílio, da vida como um estrangeiro, e Eliezer, que é um testemunho de fé, de resgate. Esses nomes carregam todo o peso da jornada que eles fizeram até ali. E aí Moisés senta com o sogro e olha, ele conta tudo. As pragas, a travessia do mar, os perrengos no caminho, as libertações. É um resumo em primeira mão de uma das maiores histórias de libertação que a gente conhece. E a reação do Jetro? Nossa, é muito poderosa. Ele não só escuta, ele entende a dimensão do que aconteceu. Essa declaração de fé mostra a sabedoria dele e já o posiciona como um observador perspicaz, sabe? Alguém cuja opinião realmente importa. E é com esse olhar sábio, esse olhar de fora, que a história dá uma virada. Aquele reencontro familiar super caloroso dá lugar a uma observação muito crítica sobre liderança. Jetro vê uma coisa que o próprio Moisés, ali no olho do furacão, simplesmente não conseguia enxergar. A imagem é muito clara. Moisés, sozinho, servindo de juiz para uma nação inteira. Imagina só uma fila que não acaba nunca, de gente em pé, do nascer ao pôr do sol. Todo mundo esperando que seus problemas fossem resolvidos por um único homem. Jetro vai direto na ferida. A pergunta dele não é só curiosidade, é um diagnóstico. Ele vê um gargalo, uma ineficiência e, o mais importante, ele vê um líder caminhando direto para o esgotamento total. E a resposta de Moisés, a gente até entende, né? Ele se sente o responsável. Ele acredita que o dever dele é ser aquele canal direto entre o povo e as decisões divinas. A intenção dele é nobre, mas o método estava completamente errado. E aqui a gente chega no ponto central. O conselho do Jetro é direto, sem rodeios. Não está certo o que fazes. Ele aponta dois problemas graves: o esgotamento do líder e a frustração do povo. O sistema estava quebrado para todo mundo. É nesse momento que o jogo vira. Jetro não aponta só o problema, ele traz a solução. Um plano de ação claro, estruturado e, honestamente, brilhante de tão simples. Vamos ver como é que isso funciona. O plano de Jetro é praticamente uma aula de gestão. Primeiro, ele redefine o papel do Moisés, foca no estratégico, que é representar o povo perante Deus. Segundo, capacita, ou seja, ensina as regras para os outros poderem decidir. Terceiro, o ponto-chave, delegar para as pessoas certas. E por último, criar um sistema em que essa galera cuida do dia a dia e Moisés fica só com os casos mais cabeludos. E perceba que o critério de escolha é fundamental. Ele não diz para escolher só os mais inteligentes. Ele foca no caráter. Os novos líderes precisavam ser capazes, sim, mas também tementes a Deus, confiáveis e, acima de tudo, incorruptíveis. A integridade era a base de todo o sistema. E o objetivo final é muito claro: compartilhar a carga. Não é sobre o Moisés trabalhar menos, mas sobre o sistema funcionar melhor para todo mundo. É a diferença entre ter um ponto central que pode quebrar a qualquer momento e uma rede de liderança forte e resiliente. Então, a grande questão é: Moisés ouviu? Porque a sabedoria de um conselho só vale alguma coisa se ela for colocada em prática, né? Vamos ver a implementação e o resultado dessa reestruturação radical. E aqui está a humildade de um grande líder. Moisés não deixou o ego entrar na frente. Ele ouviu, ele reconheceu a sabedoria no conselho e ele agiu. Ele implementou o plano direitinho, exatamente como foi sugerido. Essa comparação aqui deixa a transformação claríssima. O sistema passou de centralizado e insustentável para uma estrutura descentralizada e eficiente. O resultado?
justiça mais rápida para o povo e o ritmo de trabalho saudável para a liderança. Dá uma olhada nessa estrutura. Isso aqui é um organograma de gestão clássico. Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Cada nível com a sua responsabilidade. Isso garante que os problemas sejam resolvidos no nível mais baixo e mais rápido possível, liberando os líderes de cima para focar nas questões maiores. É escalável e muito eficaz. E o resultado na prática foi um fluxo de trabalho que finalmente funcionava. O sistema de triagem ficou claro. Os casos mais graves e complicados ainda chegavam no Moisés, garantindo que a sabedoria dele fosse usada onde era mais necessária, enquanto a maioria das disputas do dia a dia era resolvida rapidinho por outros. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história de Moisés e Jetro é muito mais que um relato antigo, é uma lição viva sobre liderança. Fica a pergunta: hoje, na vida, no trabalho, nas organizações, onde é que existe um fardo pesado demais sendo carregado por uma pessoa só? E mais importante, de quem poderia vir aquele conselho sábio para ajudar a dividir esse peso?